Paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um dos irmãos, amém? Porque eu falo aos irmãos em nome daquele que é, que era e que há de vir, o único Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus amigos, eu queria estar aqui falando aqui nessas poucas palavras, lembrando que está escrito na palavra do Senhor, que você pode encontrar ali em Salmos 118, lá diz que este é o dia que o Senhor fez, nós devemos regozijarmos-nos, devemos alegrarmos nele, porque é o dia que o Senhor fez. Eu sei que muitas vezes os motivos para nos alegrarmos são ofuscados pelas adversidades que nós encontramos no meio da caminhada. Mas eu queria dizer que você que está escutando essa mensagem não é por acaso, não é porque você falou, vou escutar uma mensagem hoje. É porque Deus, em sua sabedoria, na sua soberania, Ele dirige passos, encontros e conversas, como está escrito em Provérbios. Você vai ler Provérbios 16, lá fala assim que o coração do homem, ele considera caminho, ou seja, ele faz planos, mas a resposta vem de quem? Vem do Senhor. O Senhor é que dirige os passos, o Senhor é que Ele faz aquilo que é melhor para cada um de nós, e é por isso que hoje você está escutando esta mensagem. Eu quero transmitir para os irmãos que Deus ele tem plano para cada um de nós. E os planos são muito maiores do que aqueles que nós imaginamos. Pois a palavra de Deus diz, que Ele sabe o que pensa de nós, diz o Senhor. E é pensamentos de quê? De paz e não de mal, para dar para nós o fim que nós esperamos. Mas o detalhe é que muitas das vezes nós não percebemos o que Deus tem feito por nós. Nós não percebemos o tanto que Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de vocês. Por isso, receba em nome de Jesus essa saudação como um chamado à esperança e a reflexão da fé. Que esta conversa seja uma chama que venha reacender o seu coração. E a próxima, a próxima mensagem, ela vem te aproximar, que venha te aproximar da verdade que liberta, da verdade que restaura, da verdade que salva, que é Cristo. Porque o amor que restaura só vem dele, é a graça que salva, ele é o nosso Redentor, ele é aquilo que nós podemos nos agarrar como esperança. É como você, se você for pegar a palavra de Deus, você vai ver que ela tem uma promessa para cada dia, para mim e para você. Mas vocês, muitas das vezes, não conseguem entender as mínimas coisas, os mínimos detalhes que Deus tem feito, porque Ele tem chamado nós para perto dEle, porque Ele conhece a nossa luta, vê a nossa luta, ouve a nossa dor, e é nessa hora que Ele chama você para mais perto dEle, porque a palavra declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o detalhe é o seguinte: se hoje fosse o último dia, fosse o seu último dia na terra, será para onde estaria a sua alma? Será onde estaria minha alma? Então, não há neutralidade na eternidade. Ou seja, ou está com Cristo ou está perdido. Então é por isso que nós precisamos parar de perder tempo e nós precisamos centralizar a nossa vontade, o nosso caminho, a nossa vida em Cristo Jesus.
entendeu? Nós precisamos disso, porque a palavra de Deus ela fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Isso é uma ótima notícia. Isso é ótimo, porque então ele veio buscar a mim, veio buscar você, porque nós estávamos perdidos e agora, por meio dele, nós somos encontrados. Ele veio por mim, por você, ele veio por nós, e não para nos condenar, mas sim para nos resgatar. Então é por isso que isto é uma saudação, é um convite para o céu. Então por isso, meu irmão, se você está afastado, volte para Deus. Se você está desanimado, se encoraje em Cristo. Não o despreze, porque Ele não vai te rejeitar. Jesus, Ele te espera, Ele te ama e Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Entendeu? Então é por isso que nessa hora eu quero dizer para os irmãos que eu carrego com temor no coração, que o nosso encontro de hoje não é obra do acaso. Não é mera coincidência, não. É porque Deus tem uma palavra direcionada para você. Deus tem uma palavra direcionada. Como eu falei atrás, né, que o homem tem os planos, mas a resposta vem de Deus. O Senhor do Senhor, melhor dizendo, são os passos do homem. Como entenderá o homem o seu caminho? Porque quando Salomão diz isso aqui, ele está falando, olha, então quem coordena a minha vida, quem coordena a sua vida é Deus. Então tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que a gente tem que adorar, que a gente tem que firmar no Senhor. Porque a gente pode ter pensado que muitas coisas que acontecem é acaso, mas não é. O Espírito Santo, ele está dizendo assim para mim e para você, falei, é eu que estou aqui, é eu que estou te tocando, é eu que estou trazendo você para que você possa escutar a palavra de salvação, a palavra do Senhor, para você ter uma mudança radical de vida. É porque você pergunta, então Deus me trouxe aqui para quê? O que está acontecendo? Muitas vezes nós precisamos que alguém nos dê um sacode para lembrarmos que nós temos uma alma. E essa alma tem um destino eterno. Essa alma tem um destino eterno. E aí? Aí que é o detalhe. Pode ser que você está vivendo aí uma vida, trabalhando, se relacionando, distraindo, mas por dentro aquele vazio, sabe que nada preenche. No seu interior, o que o mundo não preenche, não tem jeito, sabe por quê? Porque só Deus pode preencher. Porque Deus que criou pode preencher aquilo que Ele mesmo plantou em ti. Então é o anseio pelo eterno, é o anseio pelo Senhor. Então muitas das vezes nós gritamos sem saber pelo Senhor, e aí você fica procurando em coisas mundanas, falando, rapaz, mas eu estou eu estou na agonia, numa angústia, e já tentei de tudo. Então, entrega o caminho ao Senhor, entrega para Ele, porque aí você vai ver. Aí você vai ver o Senhor dizendo assim para você, com voz firme e compassiva, torna-te para mim, porque eu te remi. Aí você vai entender que é o Senhor que traz a paz que você tanto precisa, você tanto almeja. Porque, pessoal, tem um Deus que te ama, mas também tem um inferno que existe. Então hoje não se prega mais em inferno, né? Hoje é só a teologia da prosperidade. Inferno hoje é passado. Então, infelizmente, não é verdade. Da mesma forma que tem um Deus que te ama, que te espera, tem um inferno para aqueles que rejeitam o Senhor. Mas há uma cruz ensanguentada no passado e um trono de julgamento no futuro. Hoje é o tempo da graça. Amanhã pode ser o tempo da justiça. Meu Deus,
Eu vou falar de novo para você. Tem um Deus que te ama, mas também tem um inferno que existe. Olha a diferença. Tem um Deus que te ama e não é tem um inferno que te espera. Não. Tem um Deus que te ama, mas tem um inferno que existe. Então, há uma cruz ensanguentada lá no passado, mas que agora um trono de julgamento no futuro. Hoje é o tempo da graça. Aproveita, porque amanhã pode ser o tempo da justiça. É por isso que nós podemos até ter nos afastado. Nós podemos estar ferido, decepcionado com a igreja, com pessoa, ou até com a gente mesmo. Mas escuta essa verdade. Deus não se arrepende de ter te chamado. Ele ainda tem um plano com você. Ele ainda tem uma porta aberta para você. E Ele ainda acredita que você é capaz. E Ele diz assim para você: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. E se você vai tá cansado, está oprimido, então o livro de Mateus fala isso para você. Ei, está cansado? Vem a mim. Vem a mim, porque meu fardo é leve. Então, o que acontece? Muitas vezes nós achamos que nós somos eternos aqui na terra. Nós achamos que não fica velho. Nós achamos que o tempo não passa. Nós achamos que a gente não adoece. Nós achamos que a gente não morre. E infelizmente nós não somos eternos nesse mundo. Porque a própria palavra do Senhor diz, todo mundo conhece essa passagem de Hebreus, né? E como ao homem está ordenado o quê? Morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas então, se estás em Cristo, o juízo foi cravado ali na cruz e a dívida foi paga. É por isso que Ele te chama de volta para casa. É por isso que Ele te chama de volta. Entendeu? Então, você precisa entender que existe um céu, mas também existe um inferno. O meio do muro não tem. Qual lado você está, será? Qual lado você se encontra? Então é por isso, você pode até sair desse encontro transformado, tocado, renovado, mas Deus ainda está escrevendo a tua história. E hoje Ele virou uma página. E que essa página seja da restauração, da salvação, da volta e do recomeço. E eu quero finalizar falando aqui Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele eu cearei, e ele comigo. Pense nisso. Pense nisso. Que a página seja a da restauração, a da salvação e a da volta ao recomeço. Que seja virado no livro da sua história. Essa página que seja a página que esteja aberta agora. As demais sejam passado. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus.